Bom dia! Hoje é dia 24 de março de 2018 e nós amanhecemos aqui na cidade de Split, na Croácia. Então estamos aqui no porto já, aportados, a cidade toda envolta aí por montanhas. Existe uma série de canais, de ilhas para chegar até aqui no porto. Então tem um monte de cidadezinhas que vivem nessas ilhas. Então esses barcos aqui são balsas que fazem a travessia até as outras cidades, né? Então agora nós vamos sair, nós vamos pegar um city tour. Aqui a cidade de Split, juntamente com uma outra cidade vizinha chamada Trogir, elas são patrimônios da humanidade, porque elas mantêm vestígios ainda de eras muito antigas. Aqui, por exemplo, ó, dá para a gente ver a parte, né, da muralha que envolvia a cidade. Hoje aí no meio de uma pequena floresta de pinos aí, mas essa cidade também é uma cidade amuralhada, que faz parte então do patrimônio da Unesco. Nós vamos descer agora, nós vamos pegar um city tour para conhecer melhor isso daí. Mas só uma observação, quer ver? Aqui, ó. Dá uma olhadinha a cor da água que tá ao redor do porto. Ela vem dali, tá? Ó, quer ver? Ó, vou mostrar, ó. Tá vendo? Ó? O navio tá revolvendo a água, olha, ele entra aqui nesse canal, ó. E vai pro outro lado ali. Que inveja, né? Bom, enfim, nós vamos dar uma voltinha na cidade agora. Olha lá, o prático já deixou o navio aqui. Bom, então aqui eu vou fazer o que eu realmente gosto, que é contar história. Eu felizmente tinha um guia muito bom da Croácia, então eu consegui estudar um pouco da história deles aqui e poder entender o que era um pouco da cidade ou do país. Então a Croácia, na verdade, ela fazia parte da antiga Iugoslávia, como eu já disse anteriormente. Sérvia, Montenegro, Macedônia, Croácia, Sérvia, Montenegro, Macedônia, Albânia e tem mais uma aí. A Eslovênia, eu sempre esqueço da Eslovênia. Então ela se separou da Iugoslávia em 1990. E a história dela foi muito conturbada, a história da Croácia. Então, tudo começou aí quando ela perdeu a autonomia em 1102, quando Colman, que era um dos descendentes dos malditos Habsburgos, né, tomou todo esse reino aqui e criou então a antiga Iugoslávia, uniu todos os reinos e criou a antiga Iugoslávia. Mas o assentamento humano aqui é muito antigo. Existem indícios do período paleolítico médio, numa cidade chamada Krapina, que fica aqui mais ou menos ao norte da cidade de Split. Lá encontraram então um esqueleto de um homem do período neolítico que é chamado de o Homem de Krapina. E aí, em 1200 a.C., tribos indo-europeias, ou seja, do interior da Europa, eles se instalaram aqui nessa região, bem numa parte que a gente está agora, que é cheia de ilhas, que é chamada de Dalmácia, perdão. Eles se instalaram aqui e aqui
eles vendiam âmbar. A propósito, a gente está numa província chamada Dalmácia, da onde se especula ser a origem do cachorro dálmata, né? Aquele cachorro branco com pintinhas pretas. Os primeiros relatos do aparecimento desse cachorro se deu aqui nessa região da Croácia. E aí então essa tribo vivia aqui comercializando âmbar na beira do mar Adriático, quando a Gália, no norte da França, começou a ficar superlotada. E eles começaram a vir para cá. No ano 4 a.C., os celtas começaram a vir. Obviamente, os romanos verificaram o potencial dessa região e eles invadiram aqui em 229 a.C. E isso permaneceu sob o domínio romano até o ano 12 depois de Cristo. Então eles construíram aqui, eles fizeram inúmeras melhorias na cidade, inclusive um aquaduto que talvez a gente passe, e ele vai estar na cidade de Saloma, que é onde a gente vai visitar hoje. E ele ainda abastece aqui na frente a cidade de Split. Bom, depois de tudo isso, então, os romanos estavam aqui na cidade. Em 378 depois de Cristo, chegaram então os bárbaros e tomaram a cidade até 476 depois de Cristo. Logo em seguida vieram os bizantinos, que foram posteriormente derrotados pelos eslavos. Aí vieram os croatas aqui do Irã, a mando dos bizantinos no século VII, e tomaram conta da cidade. Depois vieram os francos de Carlos Magno no século IX. E aí, entre o século VIII e o século IX, foram criadas então as primeiras cidades realmente croatas. Não parou por aí. Aí começaram a aparecer as tribos dos magiares, do rei Arpade, né, que liderou durante séculos os húngaros. E eles se instalaram também aqui na cidade. Logo em seguida chegou então os bávaros, tomaram conta na cidade, mas o húngaro Ladislau novamente assumiu o poder e passou então para o Colman em 1102 depois de Cristo. E esse Colman fazia parte então dos Habsburgo. E aí ele reuniu tudo e formou a República da Iugoslávia. Então, muitas guerras depois se sucederam, e eles acabaram fazendo então alguns acordos com Veneza, e assim permaneceu até 1868, quando então toda essa região aqui foi declarada um império austro-húngaro. Em 1918, assim como as outras repúblicas, a Croácia então ela se declarou independente. Ela se declarou independente, porém ela ainda ficou vinculada à Iugoslávia. E aí então a Croácia apoiou o eixo dos aliados, né, na Segunda Guerra Mundial, mas ela foi invadida devido à sua grande proximidade com outros países nazistas, e por ela ficar logo em frente à Itália, ela foi invadida por Mussolini e pelos nazistas, e ela foi então incorporada pela União Soviética. Com a queda do muro em 1989, a Eslovênia, aqui a Croácia e a Macedônia se libertaram, né? E então elas se libertaram da Iugoslávia,
Só que a Sérvia e Montenegro ainda ficaram ligadas à Iugoslávia. E os croatas, os sérvios, eles não aceitaram muito bem isso. E eles, com o apoio então da antiga Iugoslávia, eles declararam guerra em 1991. Então a Croácia, né, os croatas e os sérvios, eles ficaram em guerra durante muito tempo. Então esse país aqui foi um país que vivenciou a guerra há pouco tempo atrás. E 1/5 da população da Croácia são sérvios. Então, 5 anos depois dessa guerra, os croatas ganharam as terras e novamente isso foi incorporado à Sérvia e Montenegro. Então, aqui esse país em guerra, a ONU tomou conta dele, teve uma intervenção da ONU até 1998. E aí então, passado esse tempo, no ano 2000, eles puderam entrar na organização do mercado da Comunidade Europeia. Mas eles foram retirados por corrupção em 2005 e eles foram bloqueados da União Europeia. Então agora eles fizeram uma série de limpezas, né, de corrupção aqui no país, e eles voltaram então a fazer parte da Comunidade Europeia em 2013. Bom, então isso daqui é um pouco da história desse país, só para vocês verem que altos e baixos, como é que a coisa fica, né? Quer dizer, a gente olha lá pro Brasil, tá na mão do Bolsonaro, tá na mão da Lula, da Dilma, daquele maldito Temer, a gente não sabe, né? E isso daqui então são séculos, né? Milênios aqui que o pessoal briga por política, briga por terras, pelo poder e tudo mais. Então é isso daqui, um pouquinho do resumo da história da Croácia, que é onde a gente vai caminhar agora.